Segunda-feira, 19ª semana do Tempo Comum, memória de Santa Clara. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 17, versículos de 22 a 27. Naquele tempo, quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galiléia, ele lhes disse: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores de imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: O vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: Sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: Dos estranhos. Então Jesus disse: Logo os filhos são livres. Mas para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali tu encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles, por mim e por ti. Amados irmãos e irmãs, então nós temos aqui uma cena um pouco exótica, um pouco esdrúxula, um milagre meio diferente, uma pescaria aí com dinheiro embutido na boca do peixe. Mas o que chama a atenção neste evangelho e o que é bom nós focarmos, né? Jesus ele dá uma explicação de por que ele está fazendo isso, né? Sendo ele o Filho de Deus, o templo sendo a casa de Deus, ele filho isento de tributos, ainda assim estão cobrando dele e não reconheciam ele como Filho de Deus. Mas a justificativa é bastante clara: para não escandalizar essa gente. Então vamos guardar essa frase para nós, né? Não nos esqueçamos que, embora a gente tenha essa palavra no nosso português, escândalo, o escândalo na verdade é uma transliteração de uma palavra grega. A palavra grega inicialmente, né? Escândalo significa pedra de tropeço. Então o que é escandalizar uma pessoa? É derrubar essa pessoa, né? É uma pessoa que estava caminhando em uma determinada direção e você faz algo para que essa pessoa caia, a impede de chegar onde ela estava querendo chegar, né? Ou pelo menos dificulta que ela chegue onde ela gostaria de chegar. Então a frase de Jesus é essa: para não escandalizar essa gente, faz isso. Eu não precisava pagar esse imposto, eu não precisava me submeter a isso, mas para não escandalizar, faz isso. E o que isso significa para nós na nossa vida prática, né? A nossa obrigação é a santidade. E nós ouvimos isso no Levítico, né? Sede santos como o vosso Deus é santo. E depois Jesus traz essa palavra no capítulo 5 do Evangelho de São Mateus, no Sermão da Montanha novamente. Ele se apropria dessa palavra dizendo: sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Mas, por mais que pareça muito, não é só isso. Não basta para nós sermos santos. Ademais de sermos santos, nós ainda precisamos parecer santos. Toma muito cuidado, porque essa é a ordem, tá? Nós precisamos ser santos e parecer santos. Porque o contrário pode dar problema. Porque se você parecer santo e não for santo, aí tá tudo errado, se chama hipocrisia o negócio, né? Agora, você ser santo e não parecer santo, bom, tá legal, mas não é o ideal. Precisa de um pouquinho mais. E por que isso é importante, né? Porque as pessoas que estão ao nosso redor, elas vão nos observar, elas vão nos ver. E elas têm o direito de olhar para nós e encontrar em nós como que essas setas, esses sinais, esses indicativos de que Deus existe, de que Deus nos ama, de que Deus é bom e de que vale a pena seguir a Deus, né? É claro que nós não vamos parecer santos para aparecer para as pessoas, não é isso. Mas é um parecer que seja consequência de um ser, de forma que as pessoas não terão oportunidade de se escandalizar com uma atitude nossa, talvez por ser ambígua. Não sei se você se recorda, nos Atos dos Apóstolos, tem uma situação onde está tendo uma certa confusão sobre comer carnes oferecidas para ídolos e tudo e tal. E São Paulo dá uma orientação muito clara: olha,
não tem problema você ir lá e comer essa carne que foi oferecida para esse ídolo. Porque para um judeu, a carne a ser consumida, ela tinha que ser preparada por um açougueiro judaico, que entendesse de como que a coisa tem que ser feita, em hipótese alguma, pegar uma galinha de um despacho e fazer lá a sua refeição. Mas São Paulo diz, olha, não tem problema você pegar essa outra carne, essa outra coisa, mas vai escandalizar os nossos irmãos que estão se aproximando da religião cristã. Eles vão olhar aquilo e vão ficar escandalizados, não, esse povo é doido, não vamos mexer com isso não, e vão se afastar de nós, né? Então, por isso, é importante que você, no seu dia a dia, tome cuidado com algumas atitudes que talvez possam parecer indiferentes. Pode parecer que não fede nem cheira. Pode parecer que não vai atrapalhar nada você, enquanto cristão. Mas se a sua atitude pode escandalizar uma pessoa que talvez ainda não tenha profundidade da fé, não tenha profundidade da compreensão da fé, então é importante que você tome cuidado. Que você repense essa atitude, né? Para que assim verdadeiramente todas as nossas atitudes elas sejam claras, elas sejam objetivas, elas não sejam ambíguas. Um exemplo bastante simples, né? Imagina aí o padre saindo de uma missa e entrando num boteco na esquina da paróquia, sentando no bar e falando, amigo, desce uma cerveja aí. Vamos pensar com objetividade. Beber uma cerveja é pecado? Não, não é. Então não existe uma proibição explícita para a ingestão de algo que contém álcool, né? Partindo do pressuposto que o sangue de Cristo que a gente bebe na missa tem teor alcoólico. Mas o que você acharia disso? Você acabou de sair da missa, você viu um padre entrando num boteco e tomando uma cerveja, né? Então vai ser escandaloso, não vai? Vai ser esquisito. Em si mesmo, aquela ação não tem um quê de pecaminosidade. Mas ela vai fazer com que essa pessoa fale, poxa vida, mas que esquisito aquele padre ali bebendo. Pessoalmente, eu acho que beber em todos os aspectos é errado, porque vai arrebentar com a sua saúde e é algo que faz tanto mal e destrói tanta família que, por escolha, a gente tinha que meter o pé nisso e nunca mais beber nada disso. Mas isso é uma opinião pessoal minha. Mas do ponto de vista moral, ingerir aquela bebida não é um pecado. O pecado estaria na embriaguez, fruto da ingestão daquela bebida alcoólica. Mas você vai se sentir muito esquisito vendo um padre ali tomando uma cerveja num boteco. Então, por isso, por mais que aquela ação em si não tenha algo de pecaminoso, aquilo vai fazer com que pessoas que talvez estejam começando a caminhada, ou até alguém já está caminhando há muito tempo, falar, poxa vida, mas que coisa estranha aquele padre ali naquele boteco, né? Então, assim, a gente precisaria pensar em todas as nossas atitudes, né? Então, não só façamos o certo, mas façamos o certo de forma que as pessoas verão o nosso certo e as pessoas se inspirarão no nosso acerto, para que assim verdadeiramente nós não só sejamos santos, que é a nossa obrigação, mas que nós também pareçamos santos, para que as pessoas, tal como está também no Sermão da Montanha, vendo as nossas boas obras, possam louvar a Deus e louvar a Deus pelo bem que Ele faz em nós. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.